Pare por um momento e pense com honestidade. Quantas decisões da sua vida foram guiadas pela coragem? E quantas foram tomadas apenas para evitar aquilo que você temia? O medo tem um poder silencioso sobre a mente humana. Ele não precisa de correntes para aprisionar alguém. Basta uma dúvida repetida, uma insegurança alimentada todos os dias. E pouco a pouco, ele começa a limitar escolhas, sufocar decisões e diminuir a força interior de quem poderia viver com muito mais firmeza. A sabedoria antiga sempre alertou que o coração precisa ser guardado com vigilância, porque é dentro dele que nascem os caminhos da vida. Quando o medo assume esse espaço, ele começa a governar pensamentos, palavras e atitudes. Mas existe uma forma de romper esse domínio. Hoje, você vai entender como o medo se instala dentro da mente, como ele manipula sua percepção e, principalmente, como recuperar o controle da sua própria consciência. Se você quer fortalecer sua mente e desenvolver uma vida mais firme e consciente, já se inscreva no canal e curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também estão lutando batalhas internas que quase ninguém vê. Agora preste atenção, porque algumas verdades que você vai ouvir aqui podem confrontar a maneira como você tem vivido, mas também podem libertar sua mente do domínio do medo. O medo começa quando você entrega sua mente ao que ainda nem aconteceu. Grande parte das batalhas que drenam sua energia nunca aconteceram de verdade. Elas nasceram dentro da sua própria mente. O medo tem essa característica traiçoeira. Ele não precisa de fatos para crescer. Basta uma possibilidade mal interpretada, uma lembrança mal resolvida ou uma expectativa contaminada pela dúvida. Quando você permite que a imaginação caminhe sem direção, ela não constrói pontes, ela constrói cenários de derrota. A mente começa a ensaiar fracassos que ainda não existem, conversas que nunca ocorreram, rejeições que talvez jamais aconteçam, e pouco a pouco você passa a reagir a fantasmas como se fossem ameaças reais. A sabedoria antiga sempre alertou sobre isso. O coração humano precisa de vigilância constante, porque é nele que os caminhos da vida são decididos. Quando a mente perde o governo, o medo assume o comando. E quando o medo governa, cada decisão passa a ser tomada para evitar dor, não para construir força. Perceba algo duro, mas necessário. O medo raramente entra na sua vida gritando. Ele chega como uma pequena sugestão, um pensamento discreto dizendo que talvez você não consiga, que talvez seja melhor esperar, que talvez o momento não seja agora. E se você não confronta essa voz imediatamente, ela ganha território. Com o tempo, aquilo que era apenas um pensamento se transforma em convicção, e a convicção molda comportamento. Você começa a hesitar onde antes avançava, começa a duvidar onde antes confiava, começa a recuar onde antes pisaria firme. Esse é o momento em que o medo já venceu uma parte da batalha sem que você perceba, porque a vida raramente paralisa alguém de uma vez. O que paralisa é a soma de pequenos recuos internos, pequenos acordos silenciosos com a insegurança, pequenas concessões feitas à dúvida. E quanto mais você alimenta imagens de fracasso dentro da mente, mais seu corpo reage como se o perigo já estivesse diante de você. O coração acelera, a coragem diminui e a decisão começa a se tornar pesada. Mas aqui está a verdade que poucas pessoas têm coragem de encarar. Muitas vezes, o que está te aprisionando não é a realidade, é a forma como você está pensando sobre ela. O medo cresce quando a mente deixa de ser um lugar de direção e passa a ser um terreno abandonado. Quando pensamentos entram sem serem examinados, quando suposições são tratadas como verdades. Se você não vigia o que alimenta sua mente, alguém sempre vai governar suas emoções. E na maioria das vezes, esse governante será o medo. A mente disciplinada constrói coragem. A mente desgovernada constrói prisões invisíveis. E a pergunta que precisa ecoar dentro de você agora é simples e desconfortável.
Quantas decisões da sua vida estão sendo tomadas pela verdade e quantas estão sendo tomadas pelo medo do que talvez aconteça? A boca revela o medo que o coração tenta esconder. Poucas coisas denunciam tanto o estado interior de uma pessoa quanto aquilo que sai da sua boca. As palavras carregam o retrato daquilo que domina o coração. Quem vive dominado pelo medo começa a falar como alguém que já perdeu antes mesmo de tentar. Observe com atenção. A pessoa tomada pelo medo raramente percebe o que está dizendo. Ela acredita que está apenas sendo realista. Acredita que está sendo prudente. Mas o que escapa em suas frases revela outra coisa: insegurança, antecipação de desastre e uma constante expectativa de que algo dará errado. A fala começa a se encher de justificativas, de explicações defensivas, de frases que diminuem a própria capacidade, pequenas declarações que parecem inofensivas, mas que aos poucos moldam uma mentalidade de retração. Palavras repetidas constroem caminhos dentro da mente. Aquilo que você afirma constantemente começa a ganhar forma na maneira como você age. Quando alguém repete para si mesmo que algo é difícil demais, perigoso demais ou arriscado demais, o cérebro passa a tratar essa ideia como orientação. E então, o medo deixa de ser apenas uma emoção. Ele se torna um padrão. O problema é que muitos não percebem esse processo. A boca se acostuma a verbalizar dúvida e o coração começa a acreditar nela. A pessoa fala sobre suas limitações tantas vezes que passa a enxergá-las como parte da própria identidade. Isso corrói a coragem de maneira lenta. Em vez de palavras que fortalecem a decisão, surgem frases que enfraquecem o impulso. Em vez de linguagem de responsabilidade, surgem declarações que transferem o poder para circunstâncias externas. Sem perceber, o indivíduo começa a narrar a própria vida como alguém que está sempre em posição de desvantagem. E toda vez que a boca reforça essa narrativa, o medo encontra mais espaço para se instalar. A sabedoria antiga sempre alertou sobre isso porque entendia algo profundo. A língua pode levantar uma pessoa ou derrubá-la. O que você diz diariamente constrói o ambiente emocional em que sua mente vive. Quem vive falando a partir do medo passa a enxergar o mundo através dele. E então cada desafio parece maior do que realmente é. Cada obstáculo parece definitivo. Cada decisão parece carregada de perigo. Mas há um ponto decisivo aqui. Se suas palavras têm o poder de alimentar o medo, elas também têm o poder de enfraquecê-lo. Quando alguém decide vigiar aquilo que diz, algo começa a mudar dentro dele. A mente deixa de repetir narrativas de derrota e passa a construir direção. A coragem não aparece de repente, mas começa a crescer como uma força silenciosa dentro da consciência. Porque toda mudança profunda começa com uma escolha interior. A escolha de não permitir que a própria boca continue reforçando as correntes que aprisionam a mente. Preste atenção no que você anda dizendo sobre sua vida, sobre suas decisões e sobre o seu futuro. Talvez o medo que te acompanha hoje esteja sendo alimentado pelas mesmas palavras que você repete todos os dias. O medo de rejeição faz você trair a própria identidade. Poucos medos têm tanto poder sobre o comportamento humano quanto o medo de ser rejeitado. Ele se infiltra de maneira sutil e começa a moldar escolhas, palavras e atitudes. Sem perceber, a pessoa deixa de agir de acordo com sua consciência e passa a agir de acordo com a expectativa dos outros. Esse medo não grita, ele sussurra. Sussurra quando você pensa duas vezes antes de expressar o que realmente acredita. Sussurra quando você prefere concordar apenas para evitar tensão. Sussurra quando você engole uma opinião, uma ideia ou uma decisão porque teme não ser aceito. E assim começa um processo silencioso de distorção da própria identidade. A pessoa passa a medir cada passo pela possibilidade de aprovação. Cada atitude passa por um filtro invisível. O que vão pensar de mim?
Pouco a pouco, a autenticidade é substituída por adaptação. Mas há um preço alto nisso. Quando alguém vive buscando aceitação constante, começa a se afastar da própria verdade. A mente entra em conflito, porque o coração sabe quando está sendo traído. Mesmo que tudo pareça tranquilo por fora, algo dentro permanece inquieto. A sabedoria antiga sempre alertou sobre esse tipo de armadilha. Quem vive governado pelo temor das pessoas acaba caindo em laços que aprisionam sua liberdade interior, porque a aprovação humana é instável. Hoje aplaudem, amanhã criticam. Quando sua paz depende da opinião alheia, sua estabilidade emocional passa a depender de algo que você não controla. E isso fortalece o medo. A pessoa começa a viver em constante vigilância emocional. Observa expressões, interpreta silêncios, tenta prever reações. Cada interação se transforma em um campo de avaliação. Com o tempo, essa tensão se acumula. A coragem de agir de acordo com a própria consciência enfraquece. As decisões se tornam hesitantes. A personalidade começa a se moldar ao ambiente para evitar conflito. Mas existe um momento em que essa realidade precisa ser encarada com honestidade. Buscar respeito é saudável. Buscar sabedoria é necessário. Mas viver com medo da desaprovação é uma prisão. A verdadeira liberdade interior começa quando você aceita que nem todos irão entender suas escolhas. Nem todos irão concordar com suas decisões. Nem todos irão caminhar ao seu lado. E tudo bem. Porque a vida se fortalece quando suas decisões são guiadas pela verdade que você reconhece, não pela aprovação que você espera. Quem decide viver com integridade pode até enfrentar rejeição em alguns momentos, mas ganha algo infinitamente mais valioso, uma mente em paz consigo mesma. E quando a mente está em paz, o medo perde uma das suas armas mais poderosas. O medo transforma pequenos sinais em ameaças gigantescas. A mente dominada pelo medo perde a capacidade de interpretar a realidade com equilíbrio. Pequenos acontecimentos passam a ser vistos como presságios de desastre. Um detalhe se transforma em prova. Um silêncio vira condenação. Um atraso vira abandono. E assim a mente começa a construir tempestades a partir de nuvens pequenas. O problema não está no fato em si, está na forma como ele é interpretado. Quando o coração está contaminado pelo medo, a percepção se distorce. Aquilo que poderia ser apenas um episódio comum ganha um peso emocional exagerado. A pessoa começa a enxergar sinais de perigo onde muitas vezes não existe ameaça real. Isso acontece porque o medo treina a mente para procurar problemas. O olhar se torna vigilante demais, sempre esperando algo dar errado. Cada gesto é analisado, cada palavra é examinada, cada atitude dos outros é colocada sob suspeita. A imaginação entra em ação e começa a completar aquilo que a realidade nem sequer apresentou. Nesse processo, a ansiedade encontra terreno fértil. A mente começa a criar histórias internas que parecem convincentes, mas que não têm fundamento sólido. O pensamento corre na frente dos fatos e o coração reage como se aquilo já fosse verdade. Esse tipo de reação cria um desgaste profundo. A pessoa vive em alerta constante. Pequenas situações provocam grandes inquietações. Relações se tornam tensas porque tudo parece carregar um significado oculto. A confiança diminui e a mente passa a viver em estado permanente de defesa. Mas aqui está um ponto que precisa ser encarado com coragem. Nem tudo que você sente corresponde ao que realmente está acontecendo. O medo tem a capacidade de transformar suposições em certezas emocionais. Mesmo sem provas, a pessoa passa a agir como se o pior cenário já estivesse se desenhando. E quando isso se torna hábito, a vida começa a parecer muito mais ameaçadora do que realmente é. A sabedoria antiga sempre enfatizou a importância do discernimento. O coração precipitado reage antes de entender.
Já a mente disciplinada observa, pondera e busca clareza antes de concluir. Isso exige domínio interior. Significa interromper o impulso de interpretar tudo de forma negativa. Significa aprender a questionar as próprias impressões antes de aceitá-las como verdade. Porque muitas batalhas emocionais que consomem energia nascem de interpretações precipitadas. Quando a mente aprende a desacelerar e examinar a realidade com calma, o medo começa a perder terreno. Aquilo que antes parecia uma ameaça esmagadora revela-se apenas um momento comum da vida. E essa mudança de percepção devolve algo que o medo tenta roubar constantemente: a serenidade de quem consegue enxergar as coisas como elas realmente são. Quem não governa os pensamentos vira morada de tormentos repetidos. A mente nunca fica vazia. Ela sempre está produzindo algo. Pensamentos entram, circulam, criam imagens, provocam emoções e moldam reações. Quando alguém não assume o governo desse processo, a mente começa a se tornar território fértil para preocupações que se repetem sem descanso. O medo encontra exatamente esse tipo de ambiente. Um pensamento inquietante aparece. A pessoa não confronta, não examina, não interrompe. Apenas permite que ele continue rodando dentro da cabeça. Minutos depois, o mesmo pensamento volta, um pouco mais forte, um pouco mais convincente. E assim começa um ciclo. A mente retorna ao mesmo cenário várias vezes, repassa possíveis fracassos, revive constrangimentos antigos. Ensaios mentais de situações negativas passam a ocupar o espaço que deveria ser usado para clareza e direção. Quanto mais esse processo se repete, mais familiar ele se torna. O cérebro passa a tratar aquela sequência de pensamentos como um caminho natural. E quando um caminho mental se torna habitual, ele começa a influenciar emoções, decisões e atitudes de forma quase automática. É por isso que algumas pessoas vivem presas aos mesmos tormentos internos durante anos. Elas acreditam que estão lidando com a realidade, quando na verdade estão lidando com um padrão mental que nunca foi disciplinado. O medo, nesse caso, não está apenas reagindo a situações externas. Ele está sendo cultivado dentro da própria mente. A sabedoria antiga sempre ensinou algo que muitos ignoram. O coração precisa ser guardado com atenção, porque dele brotam os rumos da vida. Isso significa vigiar aquilo que entra na mente e aquilo que permanece ali. Pensamentos não são apenas ideias passageiras, eles são sementes. Quando alguém permite que pensamentos de dúvida, suspeita e antecipação de desastre criem raízes, o resultado inevitável é uma mente inquieta. A paz desaparece, a coragem enfraquece, a confiança se dissolve. Mas a mente humana também possui uma capacidade extraordinária. Ela pode ser treinada. Quem aprende a examinar seus próprios pensamentos começa a perceber algo libertador. Nem tudo que surge na mente merece permanecer ali. Nem toda ideia precisa ser aceita. Nem toda imagem precisa ser alimentada. Há momentos em que a coragem se manifesta de forma silenciosa, mas poderosa. Ela aparece quando você decide interromper um pensamento que só produz ansiedade, quando você recusa a narrativa de derrota que insiste em voltar, quando você escolhe direcionar sua atenção para aquilo que fortalece sua clareza. Esse tipo de disciplina muda a paisagem interior. A mente deixa de ser um campo dominado por tormentos repetidos e passa a se tornar um espaço governado pela consciência. E quando a consciência assume o controle, o medo começa a perder uma das suas fontes mais constantes de força. O medo enfraquece sua ação antes mesmo da batalha começar. Muitas derrotas não acontecem no campo das circunstâncias. Elas acontecem muito antes, dentro da mente. O medo tem a capacidade de diminuir sua força antes mesmo de você dar o primeiro passo. A pessoa começa a imaginar o que pode dar errado. Visualiza críticas, fracassos, rejeições.
A mente constrói um cenário de derrota com tanta intensidade que o corpo reage como se aquilo já fosse inevitável. E então a decisão começa a vacilar. Aquilo que antes parecia possível agora parece pesado. Aquilo que antes despertava entusiasmo começa a parecer arriscado demais. A mente se enche de argumentos para justificar a paralisação. A pessoa começa a se convencer de que ainda não é o momento certo, que talvez precise esperar mais, que talvez precise de mais segurança, mais garantias, mais sinais de que tudo dará certo. Mas o medo raramente se satisfaz com essas concessões. Cada recuo fortalece a próxima hesitação. Cada adiamento alimenta a próxima dúvida. E pouco a pouco, a coragem vai sendo substituída por uma postura de observador da própria vida. A pessoa assiste às oportunidades passarem, enquanto tenta se proteger de um fracasso que talvez nunca acontecesse. A sabedoria antiga sempre advertiu sobre esse tipo de paralisia. Quem vive observando perigos em cada caminho acaba nunca saindo do lugar. A prudência é necessária, mas quando ela se transforma em medo constante, ela deixa de proteger e começa a aprisionar. Porque viver exige movimento. Nenhuma estrada revela seu caminho para quem permanece parado, analisando todos os possíveis riscos. A vida exige passos, exige decisões. Exige disposição para avançar, mesmo quando o resultado ainda não está completamente visível. O medo tenta convencer você de que a segurança absoluta precisa existir antes de agir, mas essa segurança raramente aparece. A verdade é mais simples e mais exigente. A clareza muitas vezes surge depois do movimento, não antes dele. A confiança cresce na prática, não na espera. A coragem amadurece quando alguém decide caminhar, apesar da incerteza. Isso não significa agir de forma imprudente. Significa não permitir que a antecipação do fracasso roube a sua disposição de tentar. Quando o medo governa a mente, a pessoa já se sente derrotada antes da batalha começar. Mas quando a consciência assume o controle, algo muda dentro dela. Ela entende que a vida não recompensa quem apenas calcula riscos. A vida responde àqueles que têm coragem suficiente para avançar, mesmo sabendo que não controlam todos os resultados. E nesse momento, o medo perde uma de suas maiores vantagens, porque ele depende da sua imobilidade para continuar dominando sua história. Há feridas antigas, comandando reações que você chama de personalidade. Alguns medos que você sente hoje não nasceram ontem. Eles foram formados muito tempo atrás, em momentos que marcaram sua mente com mais força do que você percebeu. Experiências de vergonha, rejeição, humilhação ou decepção podem deixar cicatrizes profundas dentro da consciência. O problema é que muitas pessoas não reconhecem essas marcas. Com o passar do tempo, elas começam a tratar certas reações como parte natural da própria personalidade. Dizem para si mesmas que sempre foram assim, sempre cautelosas demais, sempre desconfiadas, sempre retraídas, sempre esperando o pior. Mas, na verdade, muitas dessas reações não são identidade, são proteção. A mente humana aprende rápido quando sente dor. Se em algum momento você experimentou uma situação que feriu profundamente sua dignidade ou sua confiança, é natural que seu interior tente evitar qualquer possibilidade de reviver aquilo. O medo entra exatamente nesse ponto. Ele começa a construir barreiras emocionais. Você evita situações que lembram aquela experiência, evita exposição, evita riscos, evita ambientes que despertam lembranças desconfortáveis. Aos poucos, essas barreiras se tornam parte da forma como você vive, e sem perceber, você começa a chamar isso de personalidade. Mas existe uma diferença profunda entre quem você é e as defesas que construiu para sobreviver emocionalmente. Quando uma ferida antiga permanece sem ser examinada, ela continua influenciando decisões muito tempo depois do evento que a causou.
A mente reage automaticamente para evitar qualquer sensação parecida com aquela dor passada. O medo, então, passa a dirigir comportamentos de forma quase invisível. Você pode acreditar que está sendo prudente, quando na verdade está apenas tentando evitar um tipo de sofrimento que marcou sua história. Pode acreditar que está sendo cuidadoso, quando na verdade está reagindo a memórias que ainda têm poder sobre suas emoções. A sabedoria sempre apontou para a importância de conhecer o próprio coração. Quem não examina suas motivações internas acaba vivendo dirigido por forças que nem percebe. A libertação começa quando você tem coragem de olhar para dentro com honestidade. Quando você reconhece que algumas reações que parecem naturais foram moldadas por experiências antigas. Quando entende que certos medos não estão ligados ao presente, mas a memórias que ainda ecoam dentro de você. Esse reconhecimento não é fraqueza, é lucidez, porque aquilo que permanece escondido dentro da mente continua exercendo influência, mas aquilo que é trazido à consciência começa a perder o poder de governar suas escolhas. E quando você começa a separar quem você realmente é das defesas que construiu ao longo da vida, algo poderoso acontece. O medo deixa de parecer parte inevitável da sua identidade. O medo cresce quando você consulta mais a ansiedade do que a verdade. Uma das armadilhas mais perigosas da mente humana é tomar decisões baseadas naquilo que se sente no momento, em vez de buscar aquilo que é verdadeiro. O medo se fortalece exatamente nesse ponto. Ele fala alto, pressiona rápido e exige respostas imediatas. A ansiedade cria urgência. Ela faz você acreditar que precisa reagir agora, pensar agora, concluir agora. O problema é que decisões tomadas sob pressão emocional raramente são decisões claras. Quando a mente está tomada pelo medo, ela começa a interpretar tudo através dessa lente. Qualquer dúvida vira ameaça. Qualquer incerteza parece um sinal de que algo está errado. A pessoa passa a confiar mais na sensação de inquietação do que na análise da realidade. Isso distorce completamente o julgamento. Em vez de observar os fatos com calma, a mente corre para conclusões. Em vez de buscar entendimento, ela procura confirmação para aquilo que já teme. A ansiedade se torna uma espécie de conselheira interior, e essa conselheira quase sempre aponta para o pior cenário. Com o tempo, esse hábito se torna automático. A pessoa sente um aperto no peito, uma inquietação no pensamento, uma sensação de alerta, e imediatamente assume que aquilo significa perigo real. Não questiona a emoção, não examina o pensamento, apenas aceita a ansiedade como se fosse um guia confiável. Mas emoções intensas não são necessariamente sinais de verdade. O coração humano pode se agitar por muitas razões. Lembranças antigas, inseguranças acumuladas, expectativas frustradas ou até cansaço mental. Quando alguém aprende a ouvir apenas o que sente, sem examinar o que é real, abre espaço para que o medo conduza suas decisões. A sabedoria sempre ensinou a importância do discernimento. Não basta reagir ao que surge dentro da mente. É preciso parar, observar e buscar clareza antes de agir. Isso exige maturidade interior. Significa resistir ao impulso de responder imediatamente a cada emoção que aparece. Significa dar espaço para que a razão examine aquilo que o coração está sentindo. Significa perguntar a si mesmo se aquele temor realmente tem fundamento ou se está sendo alimentado por imaginação. Quando alguém desenvolve esse tipo de disciplina, algo poderoso acontece. A ansiedade perde o papel de conselheira. O medo deixa de ditar o ritmo das decisões. A mente começa a recuperar o equilíbrio que permite enxergar a realidade com mais precisão. E quando a verdade volta a ocupar o lugar central na forma de pensar, o medo começa a perder a autoridade que antes parecia incontestável.
A pessoa dominada pelo medo começa a viver pela metade. O medo raramente destrói uma vida de forma imediata. Ele prefere algo mais lento e quase imperceptível. Em vez de tirar tudo de uma vez, ele reduz a intensidade com que você vive. A pessoa ainda trabalha, ainda conversa, ainda segue sua rotina. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro algo mudou. As decisões ficam menores, os sonhos ficam mais silenciosos, a disposição de se expor começa a desaparecer. O medo convence você de que viver com cautela constante é uma forma de sabedoria. Ele diz que é melhor não se arriscar demais. Melhor não falar demais. Melhor não tentar demais. E assim a vida começa a encolher. Projetos que poderiam crescer são abandonados antes de amadurecer. Conversas que poderiam transformar relações são evitadas. Caminhos que poderiam levar a novas experiências são deixados de lado por causa da possibilidade de frustração. A pessoa continua existindo, mas a intensidade da vida diminui. Esse é um dos efeitos mais devastadores do medo. Ele rouba o vigor da existência sem fazer alarde. Ele não precisa causar uma grande queda. Basta convencer você a viver sempre um pouco abaixo do que poderia. Pouco abaixo da sua coragem. Pouco abaixo da sua capacidade. Pouco abaixo da sua verdade. Com o tempo, esse padrão se torna normal. A pessoa se acostuma com uma versão reduzida de si mesma. Começa a acreditar que aquela é simplesmente a forma natural de viver. Mas dentro do coração, algo continua inquieto, porque a consciência humana foi feita para crescer, para agir, para construir, para enfrentar desafios. Quando alguém vive constantemente se retraindo, surge uma sensação difícil de explicar, uma mistura de frustração silenciosa e energia contida. A sabedoria sempre ensinou que o medo excessivo aprisiona a vida em laços invisíveis. Não são correntes físicas, mas limitações internas que impedem o avanço. Quem vive dominado por esse estado começa a evitar tudo que exige coragem. Evita confronto, evita exposição, evita decisões que possam provocar críticas ou resultados incertos. Mas cada evasão fortalece o domínio do medo. E quanto mais esse padrão se repete, mais difícil parece quebrá-lo. A libertação começa quando você reconhece algo fundamental. A segurança que o medo promete é uma ilusão. Ele diz que está protegendo você, mas na verdade está restringindo sua existência. Viver plenamente não significa ausência de riscos, significa presença de coragem. Quando alguém decide parar de negociar constantemente com o medo, a vida começa a recuperar sua força. Porque a intensidade da existência não nasce da ausência de desafios. Ela nasce da disposição de enfrentá-los. O medo do sofrimento faz você sofrer antes, durante e depois. Uma das estratégias mais cruéis do medo é fazer você experimentar a dor muito antes de qualquer coisa realmente acontecer. A mente começa a antecipar cenários difíceis e o coração reage como se já estivesse dentro deles. A pessoa imagina perdas que ainda não ocorreram, constrói conversas que ainda não existiram, visualiza fracassos que talvez nunca venham a acontecer. E enquanto esses pensamentos circulam, o corpo responde com tensão, inquietação e desgaste emocional. O sofrimento começa antes da realidade. Quando finalmente chega o momento real, uma conversa difícil, uma decisão importante, uma situação inesperada, a mente já está esgotada. A pessoa entra na situação carregando o peso de batalhas imaginárias que travou sozinha. E mesmo depois que tudo passa, o medo ainda não termina seu trabalho. A mente volta repetidamente ao que aconteceu, analisa cada detalhe, revive cada palavra, questiona cada atitude. O episódio termina no mundo real, mas continua acontecendo dentro da memória. Assim, o sofrimento se multiplica. Primeiro ele aparece na antecipação, depois se manifesta no momento presente e, por fim, se prolonga na lembrança. O medo cria um ciclo em que a mente quase nunca encontra descanso.
A sabedoria antiga sempre alertou contra esse tipo de inquietação constante. Um coração ansioso carrega pesos que muitas vezes não pertencem ao momento atual. Ele vive dividido entre aquilo que ainda pode acontecer e aquilo que já passou. E quando a mente permanece nesse estado, a paz interior se torna rara. O presente perde sua clareza porque a atenção está sempre sendo puxada para ameaças futuras ou erros passados. A pessoa não vive plenamente o momento que tem diante de si. O medo rouba essa presença. Mas existe um ponto de virada nesse processo. Ele começa quando você percebe que grande parte desse sofrimento foi alimentada pela própria mente. Isso não significa negar desafios ou fingir que dificuldades não existem. Significa reconhecer que antecipar constantemente a dor não protege você dela. Na verdade, faz o contrário. Antecipar sofrimento apenas prolonga aquilo que talvez nem aconteça. Reviver constantemente aquilo que já passou apenas prolonga a dor que deveria estar ficando para trás. A mente disciplinada aprende a fazer algo que parece simples, mas exige força interior, permanecer no presente, enfrentar cada situação quando ela realmente chega, aprender com aquilo que passou sem permanecer preso a isso e recusar o hábito de transformar possibilidades futuras em tormentos atuais. Quando alguém aprende a viver dessa forma, o medo perde uma de suas armas mais poderosas. Ele deixa de controlar o tempo da sua paz interior. Coragem não nasce quando o medo vai embora, mas quando ele deixa de mandar. Muita gente passa a vida esperando um momento especial em que o medo desapareça completamente. Acredita que, quando esse dia chegar, finalmente terá coragem para agir, decidir e avançar. Mas essa expectativa esconde um engano profundo. O medo raramente desaparece antes da ação. Na maioria das vezes, ele permanece ali, observando, tentando influenciar cada decisão. O que muda não é a presença do medo. O que muda é quem está no comando. A coragem verdadeira não surge da ausência de medo. Ela surge quando você decide que o medo não tem autoridade sobre suas escolhas. Esse é um ponto que transforma completamente a maneira de viver. Enquanto alguém acredita que precisa se sentir completamente seguro antes de agir, o medo sempre encontrará um argumento para atrasar seus passos. Sempre haverá uma dúvida a mais, um risco a mais, uma razão a mais para esperar. Mas quando a pessoa entende que a coragem é uma decisão interior, algo se reorganiza dentro dela. Ela percebe que o medo pode até falar, pode até sugerir recuo, pode até tentar pintar cenários negativos, mas não precisa ser obedecido. Esse entendimento muda a postura diante da vida. A mente deixa de buscar garantias absolutas e passa a buscar direção. Em vez de perguntar se tudo dará certo, a pessoa começa a perguntar se aquilo que está diante dela é o caminho correto a seguir. A sabedoria sempre valorizou esse tipo de firmeza interior. A força do coração não está em nunca sentir temor, mas em não permitir que ele determine os passos da vida. Quem espera pela ausência total de medo acaba permanecendo parado. Quem decide agir apesar dele, começa a desenvolver algo muito mais poderoso: domínio sobre si mesmo. Cada vez que você avança mesmo sentindo receio, algo muda dentro de você. A mente aprende que o medo não é um obstáculo intransponível. Aprende que ele pode estar presente sem ter o controle. Aprende que a vida continua se movendo mesmo quando a segurança não é completa. E pouco a pouco, a confiança começa a crescer. Não é uma confiança ingênua, baseada na ideia de que tudo sempre dará certo. É uma confiança mais sólida, baseada na certeza de que você é capaz de enfrentar aquilo que vier. Essa mudança é profunda. O medo deixa de ser uma muralha intransponível e passa a ser apenas um visitante que tenta opinar sobre seus caminhos.
E quando você percebe que não é obrigado a seguir as ordens desse visitante, a liberdade interior começa a aparecer de uma forma que antes parecia impossível. Você precisa fechar as portas pelas quais o medo entra todos os dias. O medo raramente domina uma mente de uma só vez. Ele entra aos poucos, por pequenas portas que muitas pessoas deixam abertas sem perceber. Pensamentos repetidos, conversas carregadas de pessimismo, lembranças que são revisitadas continuamente. Cada uma dessas coisas funciona como uma entrada pela qual o medo se fortalece. A mente absorve aquilo que é repetido diante dela. Se todos os dias você alimenta sua atenção com cenários de fracasso, histórias de desconfiança, expectativas negativas e lembranças de momentos dolorosos, não deveria se surpreender quando o medo se torna uma presença constante dentro de você. O coração humano se molda ao ambiente que o cerca. Palavras que você ouve frequentemente começam a ganhar autoridade. Ideias repetidas começam a parecer verdadeiras. E pouco a pouco aquilo que era apenas influência externa passa a fazer parte do seu próprio modo de pensar. Muitas pessoas tentam vencer o medo sem perceber que continuam alimentando as mesmas fontes que o fortalecem. Elas querem coragem, mas permanecem mergulhadas em ambientes que reforçam dúvida. Querem tranquilidade, mas mantêm hábitos mentais que produzem inquietação constante. Querem confiança, mas continuam cercadas por discursos que estimulam insegurança. Isso cria um conflito interior. A mente tenta avançar, mas continua recebendo estímulos que puxam para trás. Cada tentativa de mudança se enfraquece porque o terreno emocional ainda está contaminado. A sabedoria sempre ensinou que proteger o coração exige vigilância. Não apenas sobre aquilo que você pensa, mas também sobre aquilo que você permite entrar em sua mente. Nem toda voz merece espaço dentro da sua consciência. Nem toda opinião precisa ser absorvida. Nem toda lembrança precisa ser revisitada repetidamente. Nem toda conversa precisa ser mantida quando ela só alimenta desconfiança e inquietação. Fechar essas portas exige decisão. Significa prestar atenção aos ambientes que você frequenta, às palavras que você escuta, às narrativas que você permite dominar seus pensamentos. Significa reconhecer que sua mente não é um território público onde qualquer influência pode entrar sem limite. Quando você começa a fazer esse tipo de escolha, algo poderoso acontece. A atmosfera interior começa a mudar. Pensamentos mais claros encontram espaço para crescer. A ansiedade perde parte da sua força. A mente começa a respirar de maneira diferente, como alguém que finalmente abriu as janelas depois de muito tempo em um ambiente fechado. O medo depende de alimento constante para continuar dominando. Quando as fontes que o sustentam começam a ser fechadas, ele perde terreno pouco a pouco. E nesse processo, a coragem começa a encontrar espaço para se estabelecer dentro da sua consciência. O medo só perde força quando encontra uma mente que decidiu não obedecer. Chega um momento em que toda pessoa precisa encarar uma verdade desconfortável. O medo só continua governando enquanto encontra obediência. Ele fala, sugere, pressiona, mas precisa da sua concordância para continuar dominando. Enquanto você aceita cada argumento que o medo apresenta, ele se fortalece. Ele aprende que basta insinuar perigo para que você recue. Basta sugerir fracasso para que você duvide. Basta levantar incerteza para que você adie decisões importantes. Com o tempo, o medo se acostuma a comandar. Ele passa a falar dentro da sua mente como se tivesse autoridade. Como se tivesse direito de decidir o que você pode ou não pode fazer, como se fosse o guardião da sua segurança. Mas essa autoridade é uma ilusão. O medo não tem poder real sobre sua vida. Ele apenas apresenta cenários, apenas levanta possibilidades, apenas tenta convencer você de que a melhor escolha é sempre evitar, recuar ou esperar. O problema não está no fato de ele falar.
O problema começa quando você passa a obedecer sem questionar. A sabedoria sempre ensinou que o verdadeiro domínio da vida começa dentro da mente. Quem não governa os próprios pensamentos acaba sendo governado por eles. Quando você decide examinar aquilo que o medo está dizendo, algo muda. Muitas das ameaças que pareciam enormes começam a revelar sua fragilidade. Muitas das preocupações que pareciam urgentes se mostram apenas projeções da imaginação. Essa percepção enfraquece a influência do medo. Ele continua tentando argumentar, mas já não encontra a mesma submissão. A mente começa a responder com clareza em vez de reagir com ansiedade. A consciência passa a perguntar se aquele temor realmente tem fundamento ou se é apenas um hábito mental repetido ao longo do tempo. Esse tipo de postura muda tudo. Cada vez que você deixa de obedecer automaticamente a um pensamento de medo, uma parte da sua liberdade interior é restaurada. Cada vez que você decide agir mesmo diante da dúvida, sua confiança se fortalece. A coragem não surge de um único gesto dramático. Ela é construída em decisões repetidas, decisões de não aceitar a narrativa de derrota, decisões de não fugir de cada desafio que aparece, decisões de continuar avançando mesmo quando o medo tenta persuadir você a parar. E quanto mais você pratica esse tipo de escolha, mais o medo percebe que perdeu o lugar de comando. Ele ainda pode aparecer, ainda pode tentar influenciar, mas já não encontra uma mente disposta a obedecer. E quando o medo deixa de ser obedecido, ele começa, pouco a pouco, a perder a força que parecia ter sobre sua vida. Nesse momento, nasce algo que nenhuma ameaça consegue facilmente destruir. Uma mente firme, consciente e livre para caminhar sem as correntes invisíveis que antes a mantinham presa. A decisão que separa quem vive dominado do medo de quem aprende a governá-lo. O medo não desaparece apenas porque você deseja que ele desapareça. Ele também não recua simplesmente porque você entende intelectualmente como ele funciona. O medo começa a perder força quando encontra uma decisão firme dentro da sua mente. Uma decisão silenciosa, mas profunda. A decisão de que ele não vai mais governar sua vida. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava eliminar o medo para viver com coragem. Mas a verdade é outra. Coragem não significa ausência de temor. Significa presença de direção. Significa olhar para dentro e reconhecer que a mente foi feita para governar emoções, não para se submeter a elas. Cada pensamento que você aceita molda sua postura diante da vida. Cada narrativa que você repete fortalece ou enfraquece sua coragem. E cada decisão que você toma diante do medo define o tipo de pessoa que você está se tornando. Alguns vivem presos em um ciclo de hesitação constante. Pensam demais, recuam demais, analisam demais. A vida passa diante deles enquanto continuam esperando o momento perfeito que nunca chega. Outros fazem algo diferente. Eles entendem que a clareza muitas vezes surge depois do movimento. Entendem que a confiança cresce na prática. Entendem que a mente se fortalece cada vez que escolhe avançar em vez de recuar. Esse tipo de pessoa não vive sem medo, mas vive sem submissão. Ela aprende a escutar o que o medo diz sem permitir que ele escreva o destino de suas decisões. Aprende a enfrentar situações difíceis sem permitir que a ansiedade governe suas escolhas. E pouco a pouco, algo poderoso começa a se formar dentro dela. Uma mente estável, um coração firme, uma consciência que não se dobra facilmente diante da pressão. Essa transformação não acontece em um único momento. Ela é construída nas pequenas escolhas diárias. Nas vezes em que você decide agir mesmo com receio. Nas vezes em que você interrompe um pensamento que tenta diminuir sua coragem. Nas vezes em que você escolhe caminhar com firmeza em vez de recuar por hábito. Se algo neste vídeo despertou uma reflexão verdadeira dentro de você, então vale a pena continuar caminhando nessa direção.
Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente com conteúdos como este. E se em algum momento desta mensagem você sentiu que algo dentro de você foi confrontado ou despertado, curta e compartilhe este vídeo com alguém que também esteja enfrentando batalhas silenciosas contra o medo. Porque muitas pessoas carregam esse peso sozinhas, quando na verdade tudo pode começar a mudar no momento em que decidem não se curvar mais diante dele.